Olá, amigos que acompanham o Tailândia News. Estou no Sindimata e do meu lado o advogado Irã Guimarães, que falou sobre a reforma que entrará em vigor já a partir do dia 11 de novembro, não é isso? Doutor Irã Guimarães, sempre temos acompanhado nos debates, na televisão, em programas televisivos, a discussão sobre a lei trabalhista. Tem um grupo que diz que a reforma trabalhista é um progresso na história do Brasil. Já outros, principalmente mais ligados a sindicatos, dizem que é um retrocesso. Então, dentro de uma perspectiva muito comum hoje de que a lei, essa reforma trabalhista, ela é negativa, eu pergunto ao senhor, essa reforma trabalhista é toda ruim? Na verdade, boa tarde, né? Na verdade, a reforma trabalhista, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Não é toda ruim. Ela não é 100% ruim. Tem alguns pontos que são positivos. Os positivos, por exemplo, é onde o trabalhador ele vai ter maior representação. Ele tem o poder de negociar através da sua comissão, através do seu sindicato. Tem alguns pontos, tipo o seguinte, negociar a tua jornada de intervalo para o almoço, através do seu sindicato. Então você pode ter 1 hora, meia hora, 2 horas, isso é um ponto porque você não está fechado. Nós temos alguns outros pontos que nós entendemos negativo. Qual ponto que nós entendemos mais negativo? É onde você tira do trabalhador o direito de ser acompanhado pelo sindicato na hora da sua homologação. E o trabalhador não tem conhecimento técnico dos seus direitos. Outro ponto que nós entendemos negativo é a questão das férias. As férias você hoje permite ser parcelado em 3 vezes. Pela lei anterior, isso não acontecia. As férias é um período, né, mas acrescido de 1/3. Você tinha férias coletiva, mas que não era comum. Hoje não, a lei já te permite fazer essa divisão e o terceiro período não pode ser inferior a 14 dias. Então são alguns pontos que eu estou destacando que nós entendemos prejudicial aos trabalhadores. Sempre se fala de direitos que foram retirados dos trabalhadores. O senhor já fez uma explanação, né, mais ou menos nesse sentido, mas eu gostaria que o senhor, se pudesse, deixasse um pouco mais claro a questão dos direitos trabalhistas que foram retirados. Não, volto a dizer, não foram retirados direitos trabalhistas. Eles foram, diria que, massificados. Os direitos trabalhistas não foram tirados da lei. Eles foram flexibilizados, né? A lei, na verdade, é mais técnica, eles foram flexibilizados. Tipo o seguinte, as férias ela foi flexibilizada, a quem interessa. Então vem a pergunta, porque a lei diz ainda, o artigo 144 da CLT, diz que você tem um período de férias. Na hora que eu permito dividir em 3 períodos, eu estou flexibilizando e estou prejudicando o trabalhador. Mas eu não tirei o direito do trabalhador. Eu flexibilizei esse direito para beneficiar, no nosso entendimento, a categoria empresarial. Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente sempre escuta de pessoas sempre ligadas a sindicatos dizer que os direitos trabalhistas foram retirados. Isso em WhatsApp, Facebook, a discussão é constante. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Na sua avaliação, essa reforma trabalhista, ela favorece mais a qual? A qual dos lados? O empregador ou o empregado? A reforma trabalhista hoje, do jeito que ela está posta, ela beneficiou a maioria dos empresários. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo, eu vou continuar na férias porque é um exemplo mais emblemático. Se a empresa tem 200 trabalhadores, ela vai pagar 200 férias, 200 salários de férias, mas acrescido de 1/3. Com a nova legislação, ela pode pegar esses 200 trabalhadores e dividir em 3 partes. Ou seja, o impacto financeiro para ela é muito menor no decorrer do período, no decorrer do ano. Para o trabalhador é prejudicial, sim. Porque em vez de ele ter 30 dias, ele vai ter 7 dias, 8 dias, 14 dias. Então, nesse particular, ela é muito... Estou colocando apenas um exemplo. Mas tem alguns outros exemplos que também nós colocamos, tipo, o trabalho intermitente. Nós entendemos que é prejudicial. Por quê? Porque o trabalhador vai receber pelo período que ele estiver trabalhando, por mais que ele tenha um contrato com a empresa. Mas se ele trabalhar 4 horas, ele vai receber por 4 horas. Ele pode receber muito, pode receber pouco. Porque depende, ele vai ficar à disposição da empresa, mas não vai ficar sendo remunerado.
neste particular, o contrato ele é prejudicial, no nosso entendimento, aos trabalhadores. Seu Irã Guimarães, nos Estados Unidos, a título, né, de informação, sei que o senhor tem conhecimento desses números, são aproximadamente 190 sindicatos. Estados Unidos, África do Sul, na Inglaterra, se não me foge de memória, é cerca de 163. Na Argentina não passa de 100. No Brasil, nós temos cerca de 17 mil sindicatos. Só no ano passado, 3 bilhões e meio foram arrecadados pelos sindicatos. Nesse contexto todo que a gente vive de reforma trabalhista, onde ainda que saibamos que há sindicatos que trabalham realmente em benefício do trabalhador, mas também sabemos que há sindicatos que recebe uma boa parcela e não faz nada, né? Tem como comprovar isso por dados, por estudos, etc. Aí a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: qual a importância mesmo do sindicato? É bom esclarecer isso. Nós temos cerca de 17 mil sindicatos, entre sindicatos profissionais e sindicatos econômicos, são categorias distintas. E desses 3 milhões que está sendo vinculado, também é das duas categorias, porque não é só os trabalhadores que pagam contribuição. Os empresários também contribuem para o sindicato deles, para as federações e confederações. Porque o movimento sindical ele é vertical: sindicato, federação, confederação e central. Então, o patronal ele tem sindicato, federação e confederação, ele não tem central. Então, você tem em torno de 17 milhões. 17 mil sindicatos. Qual a importância para o trabalhador? No Brasil, principalmente, onde nós podemos diferenciar entre empresários e patrão, para o trabalhador é uma segurança jurídica, a representação daqueles que ele pode, diria que o compromisso do sindicato é representá-los. Tem sindicato que não representa, daí ele tem que deixar de ser sindicato, porque ele foi instituído no Brasil a partir de 1907 com esta finalidade. Quem negocia salário? Sindicato. Quem negocia melhores condições de trabalho e de vida ao trabalhador? Sindicato. Nossa categoria profissional, ela é semi-analfabeta no Brasil, porque a nossa cultura é essa, é diferente dos Estados Unidos. Você olha para os Estados Unidos com em torno de 190 sindicatos, porque a cultura é diferente, a cultura empresarial é diferente, a cultura profissional é diferente, conhecimento é diferente, jornada é diferente, a exploração é totalmente diferente, a legislação é muito mais rígida. Aqui no Brasil, não. Para a gente concluir, eu vou dar um exemplo, né, dos Estados Unidos. Lá são cerca de 125 milhões de trabalhadores, né? E esses trabalhadores representados devidamente pelos sindicatos têm essa liberdade de negociar diretamente com os patrões, né? com as empresas. No Brasil nós temos a CLT, esse número exorbitante de sindicatos, 17 mil sindicatos, é um número muito grande, muito alto. Então, lá nos Estados Unidos, só existe esse departamento, né, de trabalho que supervisiona essa relação dos sindicatos e dos empregadores. E por que no Brasil, com tantos sindicatos, com tantas leis trabalhistas, mas parece que a gente não consegue resolver os nossos problemas nessa área? É bom de fazer um recorte à nossa história. Primeiro, nós temos que buscar a nossa criação brasileira. Nós somos colonizados. Então a nossa cultura é diferente. Nós passamos tanto tempo para chegar à nossa república, nós temos pouco tempo de república. Então a nossa categoria patronal, empresarial, ela tem uma cultura de exploração, de enriquecimento ilícito. Há necessidade do sindicato justamente por isso. Se você buscar a América, se você buscar os Estados Unidos, você vai ver que a cultura é diferente, a cultura empresarial é diferente. A hora que ele contrata, ele tem liberdade de contratar, de discutir a remuneração, que lá é remunerado por hora ou por dia, por atividade, ele tem essa liberdade, mas ele vai discutir. Aqui não, o trabalhador ele não tem essa liberdade de chegar no seu patrão para discutir, no seu empresário. Então quem chega através dessa representação é o sindicato, então a importância do sindicato. Então são culturas diferentes, são necessidades diferentes, são visão diferente. Aqui o nosso empresariado ele busca o enriquecimento, ele não busca, diria que a representação ou diria que ter o trabalhador como patrimônio. Os empresários, na hora que eles tiverem o trabalhador como patrimônio, eles vão enriquecer, mas vão dar condições ao trabalhador. Hoje não, o empresário enriquece, o trabalhador empobrece, o trabalhador fica muito mais pobre e vai morrer pobre.
Assim, para a gente concluir, Ferreira Goulart, eu acho que na década de 90, em uma entrevista, ele falou o seguinte, que o detentor, né, do capital, aí alguém que vai nos assistir vai dizer, esse camarada é marxista, é socialista. Ele disse o seguinte, que se os que detêm, né, o capital, etc., não for vigiado de perto pelo Estado, ele é capaz, no caso os capitalistas, de sugar, de chupar a carótida da própria mãe. Então, para que isso não aconteça, a presença dos sindicatos é fundamental. Com certeza. É bem lembrado, diria que a citação de Ferreira Goulart, mas eu vou buscar um outro personagem que eu gosto muito, que é Marx. Marx no Capital, um livro Capital que está há mais de 200 anos à disposição daqueles que gostam de ler, diz o seguinte, que chegaria um certo tempo onde o homem que vivia no capital ia brigar com o próprio homem para ser explorado pelo capital. É o que acontece no Brasil. Com 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados, o trabalhador, o homem, briga com o próprio homem para poder ser explorado pelo capital. Então, está corretíssima a linguagem dele. Hoje, se não tiver o sindicato e uma legislação vigente, vigilante, os empresários vão sugar o suor do trabalhador até deixar apenas como uma casca de banana, sem utilização nenhuma. Corretíssimo. Então, deixa uma palavra para finalizar, tanto para aqueles que participaram dessa palestra e outros que precisam, né, dos serviços do sindicato e também para quem não veio. Diria para você que, sim, que os que não vieram perderam a oportunidade, né, de participar, de discutir, debater. Os que vieram saíram daqui com certeza bem mais esclarecidos. A sociedade de Tailândia, eu vou deixar um recado muito grande. A sociedade tem que participar politicamente. Não só na área política partidária, ela tem que discutir na área social. Nós precisamos discutir a área social. Tanto um lado empresarial quanto o lado profissional, que é trabalhador e empregador. E hoje, na área pública, nós precisamos ter essa discussão política social. Nós precisamos ter essa discussão política partidária para que nós tenhamos mais consciência. Nós precisamos de um povo consciente. E o povo de Tailândia tem que ser um povo consciente para escolher os seus representantes que venham a representá-los tanto na área trabalhista, como na área de saúde, na área profissional, enfim, nós precisamos de pessoas esclarecidas e com conhecimento elevado. É isso, amigos que acompanham o Tailândia News. Conversei com o advogado Irã Guimarães, ele que foi um dos palestrantes do evento realizado hoje no Sindimata. Tassiano Cassimiro para o Tailândia News.